Olá, minha gente, olha eu aqui novamente para trazer para vocês mais um vídeo para o canal Sítio do Vovô Gaio. Hoje, de cara, eu quero contar a história de duas ferramentas. Esse serrote aqui e desta foice aqui. Foi no ano de 1960 que meu pai, Teodósio, o senhor Ernesto Manfro e Ricardo Bonetti vieram para São Jorge construir suas casas. Com esse serrote, cortaram os cepos e as vigas da nossa casa, da do senhor Ricardo e do senhor Ernesto Manfro. Ficaram acampados os três, um ajudando o outro. Fizeram a casa para os três e depois, meses depois, acabaram vindo de mudança. Porque era só no machado, no serrote e na foice. E justamente essa foice aqui, que nossa, que era o sapotreiro, era ruim de fio. Quanta raiva que eu passava dela. Mas por muitos anos a gente ocupou ela, depois veio outras ferramentas melhor e essa ficou abandonada pelos cantos, pelas vigas dos paiol. E não faz muito tempo que eu acabei encontrando ela e me lembrei da velha história, que até no mural do pavilhão da igreja aqui da comunidade, que eles pintaram a abertura das picadas, que meu pai foi um que abriu as picadas para chegar até aqui. O desenho da foice é justamente o modelo dessa daqui. Com essa ferramenta, eu quero falar para vocês que justamente aqui em 1974, eu e o meu pai derrubamos 4 alqueires de mato aqui nesse trecho aqui, justamente aqui, mas ali no, deixa eu dar uma virada aqui, uma parte dali assim, que sobrou um alqueire lá no fundo, que o vizinho que morava aí nessa casa acabou colocando. E aqui desde esse escapurão que aparece ali e por detrás lá, sei que eu e meu pai derrubamos 4 alqueires de mato. Com esse serrotinho, com essa foice abrindo, limpando ao redor das árvores que o pai tinha empreitado para uns peões roçar, e limpar ao redor e puxar o serrote, né? Daí com o serrote derrubar elas. Aquela capoeira que está aparecendo ali também era tudo completo, até naquele mato maior, lá de cima, lá para baixo das nuvens lá, que lá tem mais um alqueire e pouquinho. Ali naquela capoeira ali, quando estava derrubando na direção aqui daquele angico maior, eu com meus 15 anos, acho que deveria ter, o pai não era uma pessoa assim, sabe, de conversar com a gente, era simplesmente indicar o que era para fazer, perguntou se fez, se não fez, e beleza. E ali justamente naquela capoeirinha ali, na época derrubando, que estava fazendo a roça, ele me falou uma coisa que esses dias acabei me lembrando dessa passagem, mas não me lembro as palavras que ele usou. Que assim, na minha vida, eu me senti que como ser humano, ele me colocou um passo à frente. Isso aí assim, como que se diz, deixou a gente bem orgulhoso. E de outras, dando continuidade aqui das coisas, eu quero falar a respeito das minhas conquistas. Quando é que foi passado primeiro, começou a surgir os herbicidas, foi um pedacinho nessa área daqui e no outro pedaço de lá. Sei que o meu pai, ele comprou 1 litro que chamavam o tal do Mata Tudo. Daí ele vinha com um galão, botava um galão desse de 20 litros, botava pela metade, misturava o produto lá. E aqui nessa área a gente arrendou, que era de uma família Gaio lá de Videira também. O pai dos proprietários aqui eram irmãos do meu avô. Então, de uma altura para frente, eu acabei plantando. Daí eu lavrava toda essa área aqui assim e plantava tudo manual. Máquina de adubo,
Toda essa área aqui eu usava 2 bolsas de adubo químico, botava na caixinha, ia plantando até meio-dia. Eu chegava na metade, por ali assim. Isso aí que com 1 dia e meio eu chegava nessa moita de capoeira ali. E mais um dia eu plantava para cima. Todo manual. Depois comprei uma plantadeira de 3 linhas e melhorou um pouquinho. Mas de tudo isso, de todo esse sofrimento, eu quero falar uma coisa. Das minhas conquistas. Eu sou grato a Deus e ao meu pai por tudo que eu consegui já na minha vida. Porque bem no início eu pensava o seguinte: mas se eu conseguisse, se meu pai conseguisse comprar aqueles fabricados no Rio Grande, trator Agrale, aqueles 420, mas pensava assim, mas queria virar a noite lavrando esses terrenos aqui. Que até eu me lembro da passagem quando depois que nós acabamos comprando o Valmet, que ele me chamou da roça no dia para fazer o pedido e falou que se eu desse conta do recado, ele estaria comprando o Valmet. E eu disse: não, se depender de mim, pode fazer que eu vou dar conta do recado, assim como o pai falou. E o que eu me refiro agora, que eu sou grato a Deus pelas conquistas, pelo esforço que meu pai fez. Porque graças a Deus e o início dele, eu tenho esse daqui. Não está totalmente pago, mas estou pagando com folga, muito suficiente. Fiquei muito feliz quando comprei o meu caminhão Agrale, embora fosse financiado 10 anos, já está pago, tranquilo, já faz 3 anos que terminei de pagar. Consegui levar ele, dar uma volta, quando ele já estava doente, como agradecimento. Com dificuldade, ele embarcou e eu levei ele no barbeiro enquanto eu ia buscar insumo para plantar outra lavoura. E agora, o que eu quero mostrar para vocês, diante de todo esse sofrimento passado, dele passando veneno com aquele galão e aquela bombinha manual, hoje a gente aqui, ó, com a facilidade que você tem nos implementos, eu quero fazer uma demonstração para quem não é do conhecimento, que não é da área, né? Eu sei que para os agricultores isso aqui é, às vezes, até coisa da arizada. Hoje, olha o que a gente faz aqui, ó. Dá a partida, a calca aliás, aciona a tomada de força aqui do lado. Pra cá, né? Tá. Acionada a tomada de força aqui, desses outros comandos, que foi uma gambiarra que eu mesmo fiz. Calca aqui, sobe a vara, puxa essa outra, vai abrindo. Acabou entortando. No balanço do rio ali, acho que engatou fora. Tá, mas seria isso daí. Vamos abrir o janelão que fica melhor. Fazer uns voltas outra vez. Continua acionando a alavanca aqui, que ela vai abrir. Outra alavanca, vou trazer mais alto. Tá, então veja, gente, a facilidade de hoje em dia as coisas, né? O quanto que isso se tornou fácil de se fazer os trabalhos. E era se trazer água nas costas, ou quando que não se carregava em cima de, às vezes, de um cavalo, ou na enxada, ou na foice. E diante dessas dificuldades,
Meu pai me ensinou a valorizar as coisas. Eu fico pensando que quantas pessoas, até gente da minha época, que bancaram o filho pródigo, ganharam dos pais as coisas e não souberam cuidar. Acabaram esbanjando tudo. Eu sei até de um amigo meu que acabou virando mendigo de rua. E o pai dele tinha poder aquisitivo 3 vezes maior do que meu pai. Eu fico às vezes pensando como assim certas pessoas não valorizaram nem aquilo, não conseguir manter nem aquilo que os pais deram. Eu acho que eu sou muito grato a Deus por tudo que eu consegui e pelo que o meu pai passou. Porque os talentos que meu pai me deu e que Deus me deu, eu consegui triplicar. E diante de todas essas minhas conquistas, eu gostaria até de poder, numa hora dessa, de ter meu pai sentado aqui. Nem que fosse só para dar uma volta nessa roça. Mas vamos imaginar o seguinte, vamos até lá no finalzinho dela, eu vou me imaginar que ele esteja sentado aqui do meu lado, e eu, como agradecimento por tudo que ele tem me ensinado na vida e ter me dado o fermento do começo. Então vou ligar aqui, sei que conversar aqui dentro fica bem ruim o áudio, mas vamos imaginar que ele esteja comigo e a gente esteja conversando alguma coisa aí. Vamos nós, companheiro. Opa, não é nessa marcha não. É a primeira da terceira, vamos lá. Olha a altura do sol, coisa linda. Seria uma viagem imaginária com meu pai, dizendo a ele muito obrigado pelo início de vida, pelo início do poder aquisitivo que deu, pelo que a gente conseguiu desde o início, pelas coisas que me desse, que seria o fermento, o início de tudo isso daqui. Essa seria então uma viagem imaginária, imaginando que meu pai estivesse aqui sentado, dando uma volta comigo, vendo como é que é a maneira de hoje se trabalhar na roça, a facilidade que você tem, e com isso valorizando todo o sacrifício, todo o esforço que ele fez no passado, vindo de a pé ou de mula, lá de São Jorge ou de Caresta de Boi, lá que nós morava perto de uma chácara perto da cidade, e daí vinha trabalhar aqui embaixo. Às vezes ficava a semana de segunda a sexta-feira, ele, o cavalo, a mula, que no caso que ele tinha, e o cachorro trabalhando, ou se não, ele, os boi e o cachorro trabalhando a semana inteira, para depois voltar para casa, passar o fim de semana com a família e ajudar a mãe nos outros trabalhos. Então aqui seria essa área onde que a gente derrubou. Aqui de cima, logo ali, ó, uns 50 metros para cima, foi que ele me falou aquelas coisas tão boas que eu não me lembro. Mas foi coisa que me fez, como ser humano, me sentir mais gente,
Apesar dele não conversar, às voltas e meia ele saía com alguma coisa em que colocava a gente bem para cima. Eu me lembro que sempre ele dizia assim: olha, antes que vocês tirar R$1 de alguém, percam 10. E para encerrar isso daqui, eu quero mostrar para vocês que nesta data, que você pode ver ali, foi que eu perdi o meu pai. E agora eu queria agradecer a Deus e ao meu pai e dizer a ele: muito obrigado por tudo que deixaram a mim, saúde, paz, amor, vontade de trabalhar, e dizer: muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, meu pai, porque os talentos que me destes eu consegui triplicar. Um abraço a todos meus companheiros e até o próximo vídeo.